Capítulo 24. O furo jornalístico de Rita Skeeter. Todos acordaram tarde no dia seguinte ao Natal, que é feriado na Grã-Bretanha. A sala comunal da Grifinória estava muito mais sossegada do que ultimamente. Muitos bocejos pontuavam as conversas ociosas. Os cabelos de Hermione tinham voltado a ficar crespos e cheios. Ela confessou a Harry que usou quantidades generosas de poção capilar alisante para ir ao baile, mas é muita mão de obra fazer isso todo dia, disse ela sem emoção, coçando atrás das orelhas do ronronante bichento. Rony e Hermione aparentemente tinham chegado a um acordo subentendidol de não mencionarem a discussão que tinham tido. Estavam até sendo simpáticos um com o outro, embora estranhamente formais. Rony e Harry não perderam tempo para contar à garota a conversa entre Madame Maxime e Hagrid que tinham ouvido, mas Hermione não pareceu achar a novidade de que Hagrid era meio gigante tão chocante quanto Rony. Bem, achei que devia ser, disse ela, encolhendo os ombros. Eu sabia que ele não poderia ser todo gigante, porque os gigantes têm uns 6 metros de altura. Mas, francamente, por que toda essa histeria por causa dos gigantes? Nem todos devem ser horríveis. É o mesmo tipo de preconceito que as pessoas têm com relação aos lobisomens. É muita cegueira, não é não? Rony fez cara de quem gostaria de dar uma resposta desdenhosa, mas talvez não quisesse outra briga, porque se contentou em sacudir a cabeça incrédulo, quando Hermione não estava olhando. Agora era hora de pensar nos deveres de casa que eles tinham posto de lado na primeira semana de férias. Todos pareciam estar se sentindo pouco entusiasmados, agora que o Natal terminou, todos exceto Harry, isto é, que estava começando mais uma vez a ficar ligeiramente nervoso. O problema era que o dia 24 de fevereiro parecia bem mais perto, uma vez passado o Natal, e ele ainda não tinha se mexido para decifrar a pista que havia no ovo de ouro. Portanto, ele passou a tirar o ovo do malão todas as vezes que subia ao dormitório, abria-o e escutava com atenção, na esperança de que daquela vez o grito fizesse mais sentido. Harry se esforçou para descobrir o que o som lhe lembrava, além dos 30 serrotes musicais, mas nunca ouviu nada que se parecesse com aquilo. Fechou o ovo, sacudiu-o vigorosamente, reabriu-o para ver se o som mudou, mas nada. Tentou fazer perguntas ao ovo, berrando para abafar seu lamento, mas nada aconteceu. Chegou mesmo a tirar o ovo do outro lado do quarto, embora não esperasse realmente que isso resolvesse. Harry não esqueceu da dica que Cedrico lhe deu, mas seus sentimentos pouco amigáveis com relação ao campeão, naquele momento, significavam que ele não estava interessado em aceitar ajuda de Cedrico se pudesse. Em todo caso, achava que se o garoto tivesse realmente querido dar uma mãozinha a ele, teria sido muito mais claro. Harry disse a Cedrico exatamente o que o esperava na primeira tarefa, mas a ideia que o outro fazia de uma troca justa foi lhe dizer para tomar um banho. Bem, ele não precisava desse tipo de ajuda inútil, pelo menos, não de alguém que ficava andando para cima e para baixo pelos corredores, de mãos dadas com Cho. Assim, chegou o primeiro dia do novo trimestre e Harry foi para as aulas, sobrecarregado de livros, pergaminhos e penas, como de costume, mas também com essa preocupação a lhe pesar no estômago, como se o ovo fosse mais um peso a carregar para todo lado com ele. A neve continuava alta nos jardins, e as janelas da estufa estavam cobertas por um vapor tão denso, que não era possível enxergar através delas na aula de herbologia. Ninguém estava ansioso para ir à aula de trato das criaturas mágicas com um tempo desses, embora, como disse Rony, era provável que os explosivins deixassem os alunos bem aquecidos, quer fazendo-os correr atrás deles, quer expelindo fogo pelo rabo com tanta força que a cabana de Hagrid pegaria fogo. Quando os garotos chegaram lá, porém, encontraram uma bruxa mais velha, com os cabelos grisalhos muito curtos e um queixo muito saliente, parada diante da porta da frente do professor. Vamos, andem, a sineta já tocou há 5 minutos, vociferou ela, quando os viu caminhando pela neve, com dificuldade ao seu encontro. Quem é a senhora? Perguntou Rony, mirando-a. Aonde foi o Hagrid? Meu nome é professora Grubly-Plank, disse ela com eficiência. Sou a professora temporária de trato das criaturas mágicas. Aonde foi o Hagrid? Repetiu Harry em voz alta. Não está se sentindo bem,
respondeu ela secamente. Uma risada breve e desagradável chegou aos ouvidos de Harry. Ele se virou. Draco Malfoy e o resto dos alunos da Sonserina estavam vindo se reunir à turma. Tinham um ar satisfeito, e nenhum pareceu surpreso de ver a professora Grubby-Plank. Por aqui, por favor, disse a professora e saiu contornando o picadeiro onde os enormes cavalos da Belks-Batons tremiam de frio. Harry, Rony e Hermione a seguiram, olhando para trás, por cima do ombro, para a cabana de Hagrid. Todas as cortinas estavam corridas. Será que Hagrid estava ali, sozinho e doente? Que é que o Hagrid tem? Perguntou Harry, apressando o passo para alcançar a professora. Não é da sua conta, disse ela, como se achasse que o garoto estava sendo intrometido. Mas é da minha conta, disse Harry com veemência. O que aconteceu com ele? A professora Grubby-Plank continuou como se não ouvisse. Conduziu-os além do picadeiro dos cavalos da Belks-Batons, todos agrupados, tentando se proteger do frio, e em direção a uma árvore na orla da floresta, onde encontraram amarrado um grande e belo unicórnio. Muitas garotas soltaram exclamações de admiração ao ver o unicórnio. É tão bonito, murmurou Lila Brown. Como será que ela conseguiu? Dizem que são realmente difíceis de apanhar. O unicórnio era tão branco que fazia a neve ao redor parecer cinzenta. Pateava o chão nervoso, com seus cascos dourados e atirava para trás a cabeça com um só chifre. Meninos, fiquem afastados, gritou secamente a professora, estendendo um braço e, com isso, batendo com força em Harry na altura do peito. Eles preferem o toque das mulheres, os unicórnios. Meninas à frente, e se aproximem com cuidado. Vamos, devagar. Ela e as meninas se adiantaram devagarinho até o bicho, deixando os garotos parados junto à cerca do picadeiro, assistindo. No instante em que a professora ficou fora do alcance de suas vozes, Harry se virou para Rony. Que é que você acha que aconteceu com ele? Acha que pode ter sido um explosivinho? Ele não foi atacado, Potter, se é o que você está pensando, disse Malfoy suavemente. Não. Ele só está envergonhado demais para mostrar aquela caratonha. Que é que você quer dizer com isso? Perguntou Harry com rispidez. Malfoy meteu a mão no bolso interno das vestes e puxou uma folha dobrada de jornal. Já vem você, disse ele. Detesto ser eu a lhe dar a notícia, Potter. Malfoy deu um sorriso afetado quando Harry pegou o jornal, desdobrou e leu com Rony, Simas, Dino e Neville que espiava por cima do ombro deste. Era um artigo encimado pela foto de Hagrid com uma cara extremamente sonsa. O maior erro de Dumbledore. Alvo Dumbledore, o excêntrico diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, nunca teve medo de fazer nomeações controvertidas para o corpo docente. Escreve Rita Skeeter, nossa correspondente especial. Em setembro deste ano, ele contratou Alastor Olho Tonto Moody, o notório exauror, que vê feitiços por toda parte, para ensinar defesa contra as artes das trevas, uma decisão que fez muita gente erguer as sobrancelhas no Ministério da Magia, dado o conhecido hábito que Moody tem de atacar qualquer um que faça um movimento repentino em sua presença. Olho Tonto, porém, parece responsável e bondoso, em contraste com o indivíduo meio-humano que Dumbledore emprega para ensinar trato das criaturas mágicas. Rubio Hagrid, que admite ter sido expulso de Hogwarts no terceiro ano, e desde então exerce na escola a função de guarda-caça, um emprego que Dumbledore lhe arranjou. No ano passado, no entanto, usou sua misteriosa influência sobre o diretor da escola para obter o cargo suplementar de professor de trato das criaturas mágicas, preterindo muitos candidatos com melhores qualificações. Um homem assustadoramente grande e de ar feroz, Hagrid tem usado sua recém-adquirida autoridade para aterrorizar os alunos, ao tratar de uma coleção de seres horripilantes. Enquanto Dumbledore faz vista grossa, Hagrid já feriu vários alunos durante uma série de aulas que muitos admitem dar muito medo. Eu já fui atacado por um hipogrifo, e meu amigo, Vicente Crabbe, levou uma dentada feia de um verme, declarou Draco Malfoy, um aluno do quarto ano. Todos odiamos Hagrid, mas temos receio demais para dizer qualquer coisa.
Mas Hagrid não tem a menor intenção de desistir de sua campanha de intimidação. Em conversa com a repórter do Profeta Diário, no mês passado, ele admitiu que criam os bichos, a que chama de explosivins, uma cruza extremamente perigosa de manticore com caranguejo de fogo. A criação de novas raças é, naturalmente, uma atividade em geral acompanhada de perto pelo Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. Hagrid, ao que parece, considera-se acima dessas restrições pouco importantes. Eu só estava me divertindo um pouco, disse ele, antes de mudar rapidamente de assunto. E como se isso não bastasse, o Profeta Diário agora encontrou provas de que Hagrid não é, como sempre fingiu ser, um bruxo puro-sangue. De fato, não é sequer um ser humano puro. Sua mãe, podemos revelar com exclusividade, não é outra senão a giganta Fridwulfa, cujo paradeiro é atualmente desconhecido. Sedentos de sangue e brutais, os gigantes chegaram à extinção com as guerras que promoveram entre si, no século passado. Os poucos sobreviventes se alistaram nas fileiras daquele que não deve ser nomeado, e foram responsáveis por alguns dos piores massacres de trouxas, durante o seu reino de terror. Embora muitos gigantes que serviram aquele que não deve ser nomeado, tenham sido mortos por aurores que combatiam o Partido das Trevas, Fridwulfa não foi um deles. É possível que tenha fugido para uma das comunidades de gigantes que ainda existem em montanhas no exterior. Mas se as extravagâncias de Hagrid durante as aulas de trato das criaturas mágicas puderem servir de medida, o filho de Fridwulfa parece ter herdado sua natureza brutal. Mas, bizarramente, dizem que Hagrid criou uma grande amizade pelo garoto que provocou a queda de você sabe quem. E com isso obrigou a própria mãe, bem como os demais seguidores do Bruxo das Trevas, a procurar um refúgio. Talvez Harry Potter não tenha conhecimento da desagradável verdade sobre seu grande amigo, mas não resta dúvida de que Alvo Dumbledore tem obrigação de providenciar para que Harry Potter, bem como seus colegas, sejam informados dos perigos de se associarem com meios gigantes. Harry terminou a leitura e ergueu os olhos para Rony, cujo queixo estava caído. Como foi que ela descobriu isso? Sussurrou ele. Mas não era isso que estava incomodando Harry. Que foi que você quis dizer com "todos detestamos Hagrid"? Perguntou Harry irritado a Malfoy. Que bobagem é essa de que esse cara aí, indicou Crabbe, levou uma mordida feia de um verme. Eles nem têm dentes. Crabbe dava risadinhas, aparentemente muito satisfeito consigo mesmo. Bom, acho que isso deve encerrar a carreira desse caipirão, disse Malfoy, os olhos brilhando. Meio gigante, e eu pensando que ele engoliu um frasco de esquelece quando era criança. Nenhum pai, nem mãe, vai gostar nem um pouco dessa notícia. Vão ficar preocupados que o gigante devore os filhinhos deles. Vocês estão prestando atenção aqui na frente? A voz da professora Grubly-Plunk chegou até eles. As garotas agora estavam agrupadas em torno do unicórnio, acariciando. Harry sentia tanta fúria, que o artigo do Profeta Diário tremia em sua mão quando ele se virou maquinalmente para o unicórnio, cujas muitas propriedades mágicas a professora começava a enumerar em voz alta, para que os garotos pudessem ouvir também. Espero que ela continue, essa mulher, disse Parvati Patil quando terminaram e todos seguiram para o castelo para almoçar. A aula ficou mais parecida com o que eu imaginei, que seria o trato das criaturas mágicas, criaturas normais como unicórnios, não monstros. E Hagrid? Perguntou Harry zangado, quando subiam as escadas. Que é que tem ele? Perguntou Parvati, com a voz inflexível. Ele pode continuar como guarda-caça, não pode? Parvati andava tratando Harry com frieza desde o baile. Ele supôs que devia ter dado mais atenção à garota, mas ela parecia ter se divertido mesmo assim. Com certeza estava contando a todo mundo que quisesse ouvir, que combinou encontrar-se com o garoto de Beaux Batons, em Hogsmeade no próximo fim de semana. Foi uma aula realmente boa, disse Hermione, quando eles entraram no salão principal. Eu não sabia metade das coisas que a professora Grubly-Plunk falou sobre os Unicor. Olhe isso aqui. Rosnou Harry sacudindo o artigo do Profeta Diário no nariz de Hermione.
O queixo de Hermione foi caindo à medida que lia. Sua reação foi exatamente a mesma que a de Rony. Como foi que aquela Skeeter horrorosa descobriu isso? Você acha que Hagrid contou a ela? Não, respondeu Harry, se adiantando para a mesa da Grifinória e se atirando numa cadeira, furioso. Hagrid nunca disse isso nem a gente, não é? Acho que ela ficou tão aborrecida porque ele não quis contar os meus podres, que saiu fuçando para se vingar dele. Talvez ela tenha escutado a conversa dele com Madame Maxime no baile, arriscou Hermione baixinho. Nós a teríamos visto nos jardins, disse Rony. Em todo caso, ela não tem permissão para tornar a entrar na escola. Hagrid disse que Dumbledore a proibiu. Talvez ela use uma capa da invisibilidade, disse Harry, servindo uma concha de caçarola de frango em seu prato, e derramando por todo lado, tal era sua raiva. É o tipo de coisa que ela faria, não é? Se esconder atrás de moitas para escutar as conversas dos outros. Como você e Rony fizeram? Perguntou Hermione. Não estávamos querendo ouvir, disse Rony indignado. Não tivemos opção. O panaca começou a falar da mãe giganta num lugar em que todo mundo podia ouvir. Temos que ir visitar Hagrid, disse Harry. Hoje à noitinha, depois da aula de adivinhação, dizer que o queremos de volta. Você quer ele de volta, não quer? O garoto disparou a pergunta a Hermione. Bem, não vou fingir que a mudança não foi legal, ter uma aula decente de trato das criaturas mágicas para variar, mas eu quero que Hagrid volte, é claro que quero. Acrescentou Hermione depressa, fraquejando diante do olhar furioso de Harry. Então, naquela noite, depois do jantar, os três saíram do castelo, mais uma vez, e atravessaram os jardins congelados até a cabana de Hagrid. Bateram e os latidos retumbantes de Canino responderam. Hagrid, somos nós, gritou Harry, socando a porta, abre. Não houve resposta. Os garotos ouviram Canino arranhar a porta, mas ela não se abriu. Bateram mais uns 10 minutos, Rony até bateu em uma das janelas, mas não houve resposta. Para que é que ele está evitando a gente? Perguntou Hermione quando finalmente desistiram e já iam voltando para a escola. Com certeza ele não acha que nos importamos que ele seja meio gigante. Mas pelo jeito Hagrid se importava. Os garotos não viram nem sinal dele a semana inteira. Não apareceu à mesa dos professores na hora das refeições, nem foi visto pela propriedade cuidando de suas tarefas de guarda-caça, e a professora Grubly-Plank continuou a dar as aulas de trato das criaturas mágicas. Malfoy se gabava a cada oportunidade possível. Com saudades do seu amiguinho mestiço. Ele não parava de murmurar para Harry, sempre que havia um professor por perto, de modo a ficar a salvo de uma reação. Com saudades do seu homem-elefante. Houve uma visita a Hogsmeade na metade de janeiro. Hermione ficou muito surpresa que Harry pretendesse ir. Pensei que você ia aproveitar a tranquilidade do salão comunal. Olha que você realmente precisa trabalhar naquele ovo. Eu acho que agora já tenho uma boa ideia do que se trata, mentiu Harry. Já tem, é? Exclamou Hermione, parecendo impressionada. Muito bem. As entranhas de Harry deram uma revirada de culpa, mas ele fingiu não ter sentido. Afinal, ainda lhe restavam 5 semanas para descobrir a pista do ovo, e isso era uma eternidade. E se ele fosse a Hogsmeade, talvez desse de cara com Hagrid e tivesse uma chance de convencê-lo a voltar. No sábado Rony e Hermione deixaram o castelo, juntos, e atravessaram os jardins frios e úmidos em direção aos portões. Ao passarem pelo navio de Durmstrang ancorado no lago, viram Victor Krum, saindo para o convés, trajando apenas calções de banho. Ele era muito magro, mas bem mais forte do que parecia, porque pulou na murada do navio, esticou os braços à frente e mergulhou direto no lago. Ele é doido, comentou Harry, observando a cabeça escura de Krum reaparecer no meio do lago. Deve estar congelando. Estamos no meio de janeiro. É muito mais frio no lugar de onde ele vem, disse Hermione. Imagino que ele sinta até um calorzinho aqui. Mas ainda tem a lula gigante, lembrou Rony. Sua voz não revelava ansiedade. Se revelava alguma coisa,
era esperança. Hermione reparou no tom de voz dele e franziu a testa. Ele é realmente legal, sabe? Não é nada do que se poderia pensar de alguém que vem de Durmstrang. Ele me disse que gosta muito mais daqui. Rony não fez comentários. Não mencionou Victor Krum desde o baile, mas Harry encontrou a miniatura de um braço, embaixo da cama do amigo, no dia seguinte ao Natal, que dava a impressão de ter sido arrancado do modelinho, com as vestes de quadribol da Bulgária. Harry ficou de olhos muito atentos, à procura de um sinal de Hagrid por todo o caminho, até a enlameada rua principal, e sugeriu uma visita ao Três Vassouras depois de se certificar de que Hagrid não estava nas outras lojas. O bar estava apinhado como sempre, mas uma olhada rápida pelas mesas informou a Harry que Hagrid não se encontrava ali. Desanimado, dirigiu-se ao balcão com Rony e Hermione, pediu a Madame Rosmerta 3 cervejas amanteigadas e pensou, deprimido, que afinal teria feito melhor se tivesse ficado na escola, escutando o lamento do ovo. Será que ele nunca vai ao escritório? Cochichou Hermione de repente. Olha lá! Ela apontou para o espelho atrás do bar e Harry viu, refletido ali, Ludo Bagman, sentado em um canto mais escuro com um grupo de duendes. O bruxo falava muito rápido, e em voz baixa com os duendes, que tinham os braços cruzados e uma expressão assustadora no rosto. Era realmente estranho, pensou Harry, que Bagman estivesse ali no Três Vassouras, num fim de semana, quando não havia nenhum evento do torneio e, portanto, nenhuma atividade do seu júri. Ele observou o bruxo pelo espelho. Bagman parecia tenso, tão tenso quanto naquela noite na floresta, antes da marca negra aparecer. Mas neste momento Bagman olhou para o bar, viu Harry e se levantou. Um momento. Harry o ouviu dizer bruscamente para os duendes, e atravessar o bar em direção a ele, o sorriso juvenil de sempre no rosto. Harry! Exclamou ele. Como vai? Estava na esperança de encontrá-lo. Está tudo correndo bem? Ótimo, obrigado. Será que eu podia dar uma palavrinha rápida com você, em particular? Disse ele pressuroso. Vocês poderiam nos dar licença um momento, por favor? Ok, concordou Rony, e ele e Hermione saíram à procura de uma mesa. Bagman levou Harry para o canto mais afastado do bar de Madame Rosmerta. Bom, achei que gostaria de cumprimentá-lo outra vez, por seu esplêndido desempenho contra o Rabocórnio, Harry, disse Bagman. Foi realmente soberbo. Obrigado, disse o garoto, mas sabia que não devia ser só isso, que Bagman queria dizer, porque poderia ter dado os parabéns diante de Rony e Hermione. Mas o bruxo parecia não ter pressa alguma de dizer o que era. Harry o viu olhar para o espelho do bar na direção dos duendes, que os observavam em silêncio, com aqueles olhos escuros e puxados. Absoluto pesadelo, disse Bagman a Harry, entre dentes, reparando que Harry também observava os duendes. O inglês deles não é muito bom. Parece até que estou de volta à Copa Mundial de Quadribol, com todos aqueles búlgaros. Mas pelo menos eles usavam gestos que todo ser humano era capaz de reconhecer. Essa turma fica algaraviando em grugulês, e só conheço uma palavra de grugulês, Bladvak. Significa picareta. Não gosto de usá-la para eles não pensarem que estou ameaçando-os. E soltou uma gargalhada breve, mais retumbante. Que é que eles querem? Perguntou Harry, notando que os duendes continuavam a observar Bagman com muita atenção. Bem, disse Bagman, parecendo subitamente nervoso. Eles estão procurando Barty Crouch. Por que é que estão procurando por ele aqui? Perguntou Harry. Ele não está no ministério em Londres. Para falar a verdade, não faço a menor ideia de onde esteja. Vamos dizer que tenha parado de comparecer ao trabalho. Já está ausente há umas 2 semanas. O jovem Percy, assistente dele, diz que ele está doente. Aparentemente tem enviado instruções via coruja. Mas se importa de não comentar isso com ninguém, Harry. Porque a Rita Skeeter continua bisbilhotando por todo lado que pode, e eu seria capaz de apostar que ela poderia transformar a doença de Barty em algo sinistro.
Provavelmente dizer que ele está desaparecido como Berta Jorkins. O senhor teve notícias da Berta Jorkins? Perguntou Harry. Não, respondeu Bagman, parecendo outra vez tenso. Tenho gente procurando, é claro. Já não era sem tempo, pensou Harry, e é tudo muito estranho. Sem a menor dúvida, chegou na Albânia, porque se encontrou lá com uma prima em 2º grau. Depois deixou a casa da prima dizendo que ia ao sul visitar uma tia, e parece ter desaparecido no caminho, sem deixar vestígios. O diabo é quem sabe onde ela pode ter se metido. Não parece ser do tipo que foge para casar, por exemplo. Contudo, mas por que é que estamos falando de duendes e de Berta Jorkins? O que eu realmente queria perguntar a você é, e aqui ele baixou a voz, como é que você vai indo com o ovo de ouro? Nada mal, disse Harry ocultando a verdade. Bagman pareceu perceber que o garoto não estava sendo honesto. Escute, Harry, disse ele, ainda em voz muito baixa. Eu me sinto muito mal a respeito dessa coisa toda. Você foi empurrado para o torneio, você não se voluntariou, e se... Aqui sua voz ficou tão baixa que Harry precisou chegar mais perto para escutar. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer, um empurrãozinho na direção certa. Acabei me afeiçoando a você, o jeito com que você passou pelo dragão, bem, é só dizer. Harry olhou para o rosto rosado e redondo, e para os grandes olhos azul-celeste de Bagman. Devemos decifrar as pistas sozinhos, não é? Disse ele, tomando cuidado para manter a voz displicente e não parecer que estava acusando o chefe do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos de infringir o regulamento. Bem, é verdade, disse Bagman impaciente, mas, vamos, Harry, todos queremos a vitória de Hogwarts, não é mesmo? O senhor ofereceu ajuda a Cedrico? Perguntou Harry. A mais leve das rugas vincou o rosto liso de Bagman. Não ofereci. Bem, como disse, me afeiçoei a você, por isso pensei em oferecer. Bem, obrigado, disse Harry, mas acho que estou quase chegando lá. Mais uns 2 dias e resolvo o problema do ovo. Ele não tinha muita certeza da razão pela qual estava recusando a ajuda de Bagman, exceto que o bruxo era quase um estranho para ele, e aceitar sua ajuda lhe parecia muito mais desonesto do que pedir conselhos a Rony, Hermione ou Sirius. Bagman pareceu quase afrontado, mas não pôde dizer muito mais, porque Fred e George apareceram naquele momento. Olá, Sr. Bagman, disse Fred animado. Podemos lhe oferecer uma bebida? Não, disse Bagman, com o último olhar desapontado para Harry. Não, muito obrigado, garotos. Fred e George pareciam quase tão desapontados quanto Bagman, que mirava Harry como se o garoto o tivesse deixado na mão. Bem, preciso correr, disse ele. Foi bom ver vocês. Boa sorte, Harry. E saiu apressado do bar. Os duendes deslizaram para fora das cadeiras e saíram atrás de Bagman. Harry foi se reunir a Rony e Hermione. Que é que ele queria? Perguntou Rony, no instante em que Harry se sentou. Ele se ofereceu para me ajudar com o ovo de ouro. Ele não devia estar fazendo isso, exclamou Hermione, parecendo muito chocada. Ele é um dos juízes, e em todo caso, você já decifrou sozinho, não foi? Quase. Bem, eu acho que Dumbledore não gostaria de saber que Bagman andou tentando convencer você a ser desonesto, disse Hermione ainda com uma expressão de profunda reprovação. Espero que ele esteja tentando ajudar Cedrico também. Não está, eu perguntei a ele, informou Harry. Quem é que se importa se Cedrico está recebendo ajuda? Disse Rony. Harry intimamente concordou. Aqueles duendes não pareciam muito simpáticos, comentou Hermione, bebericando a cerveja amanteigada. O que é que eles estavam fazendo aqui? Procurando Crouch, segundo informou Bagman. Ele continua doente, não tem ido trabalhar. Quem sabe Percy está envenenando ele? Sugeriu Rony. Provavelmente acha que se Crouch apagar, ele vai ser nomeado chefe do Departamento de Cooperação Internacional em Magia. Hermione lançou a Rony um olhar do tipo, não brinque com essas coisas e comentou. Engraçado,
Duendes procurando o Sr. Crouch. Eles normalmente se dirigem ao departamento para regulamentação e controle das criaturas mágicas. Mas Crouch sabe falar um monte de línguas diferentes, lembrou Harry. Talvez eles precisem de um intérprete. Agora está se preocupando com os coitadinhos dos duendes, é? Perguntou Rony a Hermione. Está pensando em lançar um SPDF ou outra coisa do gênero? Uma sociedade protetora dos duendes feios? Ha, ha! Exclamou Hermione sarcasticamente. Duendes não precisam de proteção. Você não tem prestado atenção ao que o professor Beans vem nos contando sobre as revoltas dos duendes? Não, disseram Harry e Rony juntos. Pois é, eles têm plena capacidade de enfrentar os bruxos, disse Hermione, tomando mais um golinho de cerveja amanteigada. Eles são muito inteligentes. Não são como os elfos domésticos, que nunca se unem para se defender. Exclamou Rony, com os olhos fixos na porta. Rita Skeeter acabava de entrar. Estava usando vestes amarelo-banana, tinha as unhas longas pintadas de rosa-choque e vinha acompanhada do seu fotógrafo barrigudo. Ela comprou bebidas, e os dois abriam caminho entre as pessoas e as mesas, até uma mesa próxima. Harry, Rony e Hermione amarraram a cara para ela ao verem-a se aproximar. Ela falava depressa e parecia muito satisfeita com alguma coisa. Não parecia muito interessado em falar com a gente. Você também não acha, Bozó? E por que você acha que não estava? E o que é que ele estava fazendo com uma matilha de duendes na cola? Mostrando os pontos pitorescos do povoado. Que absurdo! Ele sempre foi um mau mentiroso. Você acha que ele está escondendo alguma coisa? Acha que devíamos fuçar um pouco? Ludo Bagman, o desacreditado ex-chefe dos esportes mágicos, é uma boa abertura, Bozó. Agora só precisamos encontrar uma história para usá-la. Tentando estragar a vida de mais alguém? Perguntou Harry em voz alta. Algumas pessoas viraram a cabeça. Os olhos de Rita Skeeter se arregalaram por trás dos óculos de pedrinhas, quando viu quem falou. Harry, exclamou ela sorridente, que ótimo! Por que você não vem se sentar conosco? Eu não chegaria perto da senhora nem com uma vassoura de 3 metros, disse Harry furioso. Por que a senhora fez aquilo com o Hagrid, hein? Rita Skeeter ergueu as sobrancelhas acentuadas com um lápis grosso. Os nossos leitores têm o direito de saber a verdade, Harry. Estou meramente fazendo o meu. Quem se importa que ele seja meio gigante? Gritou Harry. Não há nada errado com ele. O bar inteiro ficou em silêncio. Madame Rosmerta acompanhava de olhar fixo por trás do balcão, aparentemente esquecida de que a garrafa que estava enchendo de quentão começava a transbordar. O sorriso de Rita Skeeter estremeceu levemente, mas ela o firmou quase no mesmo instante, abriu a bolsa de crocodilo com um estalido, tirou a pena de repetição rápida e disse, que tal me dar uma entrevista sobre o Hagrid que você conhece, Harry? O homem por trás dos músculos. A improvável amizade que tem por ele e as razões para tê-la. Você o chamaria de um pai substituto? Hermione se levantou abruptamente, a cerveja amanteigada apertada na mão como se fosse uma granada. Sua mulher horrorosa, disse ela, entre dentes, a senhora não se importa, não é? Qualquer coisa vira artigo, e qualquer pessoa serve, não é? Até a Ludo Bagman. Sente-se, menininha boba, e não fale do que não entende. Disse Rita Skeeter com frieza, seu olhar endurecendo ao pousar em Hermione. Sei de coisas sobre Ludo Bagman que deixariam você de cabelos em pé. Não que eles precisem de ajuda, acrescentou, mirando os cabelos lanzudos de Hermione. Vamos embora, disse Hermione. Anda, Harry, Rony. Os garotos saíram. Muita gente ficou olhando para eles enquanto se retiravam. Harry virou a cabeça ao alcançar a porta. A pena de repetição rápida estava em posição, corria para frente e para trás no pedaço de pergaminho sobre a mesa. Você vai ser a próxima que ela vai perseguir, Mione, disse Rony, numa voz baixa e preocupada quando tornavam a subir a rua. Ela que experimente, disse a garota com voz aguda, tremia de raiva.
Vou mostrar a ela, menininha boba, é? Vai ter troco, primeiro Harry, agora o Hagrid. Você não vai querer se indispor com a Rita Skeeter, disse Rony nervoso. Estou falando sério, Hermione, ela vai desenterrar alguma coisa sobre você. Meus pais não leem o Profeta Diário, ela não pode me apavorar e me fazer esconder, disse Hermione, agora caminhando tão depressa, que Harry e Rony mal conseguiam acompanhá-la. A última vez que Harry viu Hermione com tanta raiva assim, ela meteu a mão na cara de Draco Malfoy. E Hagrid não vai se esconder mais, ele nunca deveria ter deixado aquela imitação de ser humano perturbar. Andem. Desatando a correr, ela levou os garotos de volta à estrada, cruzou os portões ladeados por javalis alados, e atravessou os jardins até a cabana de Hagrid. As cortinas ainda estavam corridas, mas eles ouviram os latidos de canino, quando se aproximaram. Hagrid chamou Hermione, batendo com força na porta da frente. Hagrid, pode parar com isso. Sabemos que você está aí dentro. Ninguém liga a mínima se sua mãe era uma giganta, Hagrid. Você não pode deixar aquela Skeeter nojenta fazer isso com você. Hagrid, vem aqui fora, você está sendo. A porta se abriu. Hermione disse, já não era. E se calou, de repente, porque se viu cara a cara, não com Hagrid, mas com o alvo Dumbledore. Boa tarde, disse ele agradavelmente, sorrindo para os garotos. Nós gostaríamos de ver o Hagrid, disse Hermione baixinho. Claro, imaginei isso, disse Dumbledore, os olhos cintilando. Por que não entram? Ela, Rony e Harry entraram na cabana. Canino se atirou sobre Harry no instante em que o garoto entrou, latindo feito louco e tentando lamber as orelhas dele. Harry afastou Canino e olhou à volta. Hagrid estava sentado à mesa, onde havia 2 canecas de chá. Estava pavoroso, o rosto manchado, os olhos inchados, e tinha passado ao outro extremo em termos de cabelos, em lugar de tentar amansá-los, deixou-os agora parecidos com uma peruca de arame embaraçado. Oi, Hagrid, disse Harry. Hagrid ergueu os olhos. Alô, disse ele, com a voz rouca. Mais chá, acho, disse Dumbledore, que fechou a porta depois que Harry, Rony e Hermione entraram, puxou a varinha e girou, apareceu no ar uma bandeja giratória de chá, acompanhado por um prato de bolos. Ainda por magia, Dumbledore levou a bandeja até a mesa e todos se sentaram. Houve uma ligeira pausa e então o diretor disse, você por acaso ouviu o que a senhorita Granger estava gritando, Hagrid? Hermione corou ligeiramente, mas Dumbledore sorriu para ela, e continuou. Hermione, Harry e Rony parecem que ainda querem continuar a conhecer você, a julgar pela maneira com que tentavam derrubar a porta. Claro que ainda queremos conhecer você, exclamou Harry fitando Hagrid. Você não acha que alguma coisa que aquela vaca da Skeeter... Desculpe, professor, acrescentou ele depressa, olhando para Dumbledore. Fiquei temporariamente surdo e não faço ideia do que foi que você disse, Harry, disse Dumbledore, girando os polegares e olhando para o teto. Certo, disse Harry envergonhado. Eu só quis dizer, Hagrid, como é que você pôde pensar que ligaríamos para o que aquela mulher escreveu sobre você? 2 grossas lágrimas saltaram dos olhos de Hagrid, negros como besouros, e caíram lentamente sobre sua barba desgrenhada. A prova viva do que estive lhe dizendo, Hagrid, disse Dumbledore, ainda contemplando atentamente o teto. Já lhe mostrei as cartas dos inúmeros pais que se lembram de você, do tempo em que estiveram aqui, dizendo em termos bastante claros que se eu despedisse eles não iriam ficar calados. Nem todos, disse Hagrid rouco. Nem todos querem que eu fique. Francamente, Hagrid, se você está esperando obter aprovação universal, receio que vá ficar trancado na cabana muito tempo, disse o diretor, agora olhando severamente por cima dos oclinhos de meia-lua. Ainda não houve uma semana, desde que me tornei diretor desta escola, em que eu não recebesse ao menos uma coruja reclamando da maneira com que eu a dirijo. Mas o que é que eu deveria fazer? Me esconder no escritório e me recusar a falar com as pessoas? Mas o senhor não é meio gigante, crocitou Hagrid. Hagrid,
olha só quem são os meus parentes, disse Harry furioso. Olha só os Dursley. Muito bem lembrado, disse o diretor. Meu próprio irmão, Aberforth, foi acusado de praticar feitiços impróprios em um bode. Apareceu em todos os jornais, mas ele se escondeu? Não, não se escondeu. Manteve a cabeça erguida e continuou a trabalhar como sempre. Naturalmente, não tenho muita certeza de que ele saiba ler, por isso talvez não tenha tido tanta coragem assim. Volte a ensinar, Hagrid, disse Hermione em voz baixa. Por favor, volte, nós realmente sentimos sua falta. Hagrid engoliu em seco. Mais lágrimas escorreram por suas bochechas e penetraram a barba embaraçada. Dumbledore se levantou. Eu me recuso a aceitar o seu pedido de demissão, Hagrid, e espero que esteja de volta ao trabalho na segunda-feira, disse ele. Você tomará café em minha companhia, às 8h30 no salão principal. Nada de desculpas. Boa tarde para todos vocês. Dumbledore se retirou da cabana, parando apenas para dar uma coçada atrás da orelha de Canino. Quando a porta se fechou atrás dele, Hagrid começou a soluçar, com o rosto nas mãos do tamanho de uma tampa de lata de lixo. Hermione deu palmadinhas em seu braço. Finalmente Hagrid ergueu a cabeça, os olhos de fato muito vermelhos e disse, um grande homem o Dumbledore, grande homem. Concordou Rony. Posso comer um desses bolos, Hagrid? Sirva-se, disse ele, enxugando os olhos nas costas da mão. Ele tem razão, é claro, vocês têm razão, tenho sido idiota. Meu velho pai teria se envergonhado do meu comportamento nesses últimos dias. Mais lágrimas escorreram, mas ele as enxugou com mais firmeza e continuou. Nunca mostrei a vocês uma foto do meu velho pai, não é? Hagrid se levantou, foi até a cômoda, abriu a gaveta e tirou uma foto de um bruxo baixinho, com os mesmos olhos negros rodeados de rugas do filho, sentado sorridente no ombro dele. Hagrid tinha bem uns 2 metros mais do que o pai, a julgar pela macieira ao lado deles, mas seu rosto era imberbe, jovem, redondo e liso, parecia não ter mais que uns 11 anos de idade. Foi tirada logo depois que vim para Hogwarts, disse Hagrid rouco. Papai morreu muito feliz, achava que eu talvez não fosse bruxo, entende, porque mamãe, bem, em todo caso. É claro que, sinceramente, nunca fui grande coisa em magia, mas pelo menos ele não me viu ser expulso. Morreu, entende, eu estava no 2º ano. Dumbledore foi quem me apoiou depois que meu pai morreu. Me arranjou o lugar de guarda-caça. Confia nas pessoas, ele. Dá uma segunda oportunidade. É isso que diferencia ele de outros diretores, entendem? Aceita qualquer pessoa em Hogwarts, desde que tenha talento. Sabe que as pessoas podem ser legais mesmo que as famílias delas não tenham sido, bem, tão respeitáveis assim. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que sempre usa a família contra a pessoa. Tem até gente que finge que tem ossos grandes em lugar de se levantar e dizer, eu sou o que sou e não me envergonho disso. Nunca se envergonhe, meu velho pai costumava dizer, tem gente que vai usar isso contra você, mas não vale a pena se preocupar com eles. E ele tinha razão. Fui um idiota, não vou me incomodar mais com ela, prometo a vocês. Ossos graúdos, eu vou mostrar a ela os ossos graúdos. Harry, Rony e Hermione se entreolharam nervosos. Harry preferia levar 50 explosivins para passear, do que admitir para Hagrid, que entreouviu a conversa dele com Madame Maxime, mas Hagrid continuava falando, aparentemente inconsciente de que tivesse dito alguma coisa estranha. Sabe de uma coisa, Harry? Disse ele tirando os olhos da foto do pai, os olhos muito brilhantes. Quando o conheci, você me lembrou um pouco de mim. Mãe e pai desaparecidos e você sentindo que não ia se adaptar a Hogwarts, lembra? Não tinha muita certeza de que estava à altura. E agora, olha só você, Harry, campeão da escola. Ele fitou o garoto um instante e então disse, muito sério, sabe o que eu adoraria, Harry? Eu adoraria ver você vencer, realmente adoraria. Você iria mostrar a eles todos. Não é preciso ser puro sangue para fazer isso. Você não tem que se envergonhar do que é. Mostraria a eles que Dumbledore é quem tem razão,
quando deixa qualquer um entrar, desde que seja capaz de fazer mágica. Como é que você está indo com aquele ovo, Harry? Ótimo, disse Harry. Realmente ótimo. O rosto infeliz de Hagrid se abriu num grande sorriso lacrimoso. É o meu garoto. Mostre a eles, Harry, mostre a eles, derrote-eles todos. Mentir para Hagrid não era bem o mesmo que mentir para outras pessoas. Harry voltou para o castelo, mas no finzinho da tarde com Rony e Hermione, sem ter coragem de varrer a expressão de felicidade do rosto barbudo de Hagrid, ao imaginá-lo vencendo o torneio. O ovo incompreensível pesou mais que nunca na consciência de Harry naquela noite, e quando finalmente se deitou, já tinha tomado uma decisão. Estava na hora de guardar o orgulho na prateleira e ver se a dica de Cedrico valia alguma coisa.